Fala amigo, estou aqui de volta, trazendo de novo aquele desafio dos filmes. Não sei se você viu, se você não viu pode clicar aí no último vídeo. O Crônicas do Agora me desafiou a falar algum dos melhores filmes de todas as décadas. A gente já falou dos anos 80 e a gente vai falar um pouco agora dos anos 90. Space Jam, que foi de 1996, foi inspirado num comercial de 1992 da Nike, olha aí. E trouxe aí a primeira aparição da coelhinha Lola, que acabou entrando depois de vez aí pros Looney Tunes. Looney Tunes. O Michael Jordan aí durante as gravações, ele utilizou uma fita do Chicago Bulls, que era o time dele, por baixo do uniforme, aquele uniforme dos Looney Tunes. Looney Tunes. E dizia que dava sorte pra ele. E deve ter dado sorte mesmo. Depois que acabou as filmagens, a fita foi vendida por $10 mil. O site que divulgava o filme aí do Space Jam continua o mesmo desde 1996, você acredita? Você aí que ainda não sabe como era a internet lá em 1996, dá uma olhada. Looney Tunes. Outro filme que era muito legal nos anos 80 é Edward Mãos de Tesoura. Sabia que Edward Mãos de Tesoura era pra ter sido um musical? Ainda bem que não foi, né? Pelo amor de Deus. O Tom Cruise, o Jim Carrey, o Robert Downey Jr. e até o Michael Jackson, todos eles foram cotados pra fazer aí o papel que acabou nas mãos do Johnny Depp. Nas mãos. Nas mãos. Sacou? Johnny Depp falou 196 palavras durante todo o filme. Aí fica fácil decorar um roteiro, né? O Tim Burton, ele jura de pé junto que Edward Mãos de Tesoura é o melhor filme dele. Também acho. O Robert Smith do The Cure foi convidado para fazer aí a trilha sonora, mas ele não conhecia Tim Burton. Quem é Tim Burton? Nunca ouvi falar. E aí ele não foi fazer essa trilha, ele não participou desse épico. Tim Burton deve ter chamado o Robert Smith porque ele e o Edward Mãos de Tesoura são bem parecidos, né? Outro filme incrível dos anos 90 é Forrest Gump. Chevy Chase, Bill Murray e John Travolta, todos eles recusaram o papel que ficou aí com o Tom Hanks. Sabe a voz do Elvis no filme? É do Kurt Russell. O Kurt Russell que também interpretou o Elvis em outro filme. Eles pegaram o Kurt Russell já, tá acostumado a ser o Elvis, né? Então colocaram ele lá pra fazer a voz do rei do rock. Sabe aquela fala lá, oi, meu nome é Forrest Gump, mas as pessoas me chamam de Forrest Gump. Essa frase foi inventada pelo próprio Tom Hanks. Sabe quando o Tom Hanks sobe ali no palco e ele vai falar para uma multidão e tal, e aí tiram o fio e ele acaba não falando porcaria nenhuma, ninguém sabe o que ele falou? Essa frase existe na verdade. Às vezes, quando as pessoas vão para o Vietnã, elas voltam para suas mamães sem nenhuma perna. E às vezes, elas nem voltam para casa. Isso é uma coisa muito ruim. E isso é tudo que eu tenho que dizer sobre isso. That's all I have to say about that. Essa é a frase. Um filme muito bom ali dos anos 90, que acho que talvez muita gente não deve ter assistido, mas é um grande suspense, é Seven. O roteiro aí ficou conhecido como o filme da cabeça na caixa. Spoiler! Foram criados 5 finais para o filme, mas o filme manteve aquele final lá que eles tinham decidido em primeiro lugar, sem esperança, triste, pesado. O David Fincher, que é um baita de um doidão também, ele resolveu manter assim, ele achou que ia ser muito bom. O Brad Pitt, inclusive, ele colocou ali no contrato que ele só faria o filme se o filme não fosse amaciado. Ele queria assim que fosse denso a coisa. Um filme muito legal também da década de 90 é A Espera de um Milagre. Ele inclusive foi eleito um dos 5 melhores filmes para se assistir antes de morrer. E foi votado aí como o segundo filme que mais causa lágrima nas pessoas, atrás de ET. Mais um filme então, vamos falar aqui de Feitiço do Tempo. O Bill Murray, coitado, foi mordido 2 vezes por aquela marmota maldita.
E foi mordida assim grave, o cara teve que tomar vacina as 2 vezes. Pelas contas aí que o pessoal fez, o Bill Murray passa 34 anos no mesmo dia. Caramba, tudo isso para conquistar uma garota. Mais estudos, sabe, aqueles estudos de quem não tem muito o que fazer, mostraram que ele teria que passar pelo menos 50 anos para aprender tudo que ele aprendeu. E a gente não podia falar de filme anos 90 sem esquecer também, acho que, de um filme que revolucionou a década, revolucionou também o cinema, que é Matrix. E a primeira vez que o Keanu Reeves falou mais de 5 frases no filme foi no discurso final. Tá vendo? Fácil de decorar esse roteiro também. E para os fãs aí de ficção, a gente não pode esquecer de Jurassic Park. O Tim Burton e o James Cameron quase dirigiram o filme. O Harrison Ford quase foi o Dr. Grant. E o Jim Carrey ia fazer o papel do Malcolm, que ficou aí pro Jeff Goldblum. Apesar de ser um filme sobre dinossauros, eles aparecem apenas por 15 minutos. E o filme tem 127 minutos. Brad Pitt entra aí em outro filme na lista, que é Clube da Luta. Tem uma cena que ele e a Helena Bonham Carter, eles acabam fazendo sexo e ela diz assim: eu não sou comida assim desde o colégio. Se você acha que essa frase é muito pesada, é porque você não sabe qual seria a frase de verdade. A frase original era: quero ter o seu aborto. O Brad Pitt sabia que o filme aí era bem pesado e ele não queria que os pais assistissem o filme. Mesmo assim, os pais foram lá e, não, meu filhinho querido, eu quero assistir o filme. E aí eles pararam de assistir depois que eles viram essa cena. What is this? This is a chemical burn. A Helena Bonham Carter também é muito boa atriz e ela é muito doida, muito inteligente. Ela falou pro maquiador dela fazer toda a maquiagem dela com a mão esquerda, que não era a mão boa dele. Justamente para a maquiagem sair toda cagada. Porque a Helena Bonham Carter achou que a personagem dela não ia se importar muito com essa maquiagem ou ela não iria muito saber fazer, então calhou bem pro personagem. Mas acho que o filme aí que eu mais gosto dos anos 90 talvez seja Pulp Fiction. Pulp Fiction aí que foi bancado por Danny DeVito, você sabia? Ele meteu 8 milhões para que o filme fosse feito. E sabe quanto o filme rendeu em bilheteria? 123 milhões. Danny DeVito ele é pequenininho, mas ele pensa grande. A Uma Thurman ela não queria fazer o filme, só que daí o Tarantino ligou para ela e leu o roteiro inteirinho no telefone, e aí ela aceitou. Mas o Tarantino só leu todo o roteiro, ele teve toda essa paciência porque ele é apaixonado pela Uma Thurman, ele sempre foi. Ele chegou a ficar com a Uma Thurman aí, eu não sei se eles ainda estão se pegando ou não estão, mas o Tarantino, coitado, passou muito tempo na zona da amizade, chamou a Uma Thurman para todos os filmes dele, a Uma Thurman ficava com todo mundo, menos com ele, coitado. Mas você vê, insistiu e conseguiu. Nunca desista, pessoal. Enfim, chega de falar aí dos filmes porque a lista é muito grande. Deu pro nós! Tem muito filme que eu deixei de fora. Tem aí a trilogia do terror, que é Pânico, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e A Lenda Urbana, né? Tem um filme que eu adorava, que é Cabeças de Vento. A outra história americana que tem a melhor morte da história do cinema. Quinto Elemento, Vingador do Futuro, Quem Vai Ficar com Mary, O Máscara, aliás, os 2 filmes têm a gracinha da Cameron Diaz, aquelas comédias bobonas americanas, American Pie, Mal Posso Esperar, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, As Patricinhas de Beverly Hills, o filme italiano que ganhou o Oscar, A Vida é Bela, e lógico, Titanic, o grande filme dos anos 90. Bom, é isso, espero que você tenha gostado da lista. Se você lembra aí de outros filmes que eu não disse, por favor, coloque aí nos comentários. É muito filme, cara, eu não consigo lembrar de tudo. E é isso, a gente se vê quando der.